capítulo 15. Alguém me fala a hora, por favor. Hã? Que hora? É rapidinho, irmãos. Eu prometo que você vai chegar na sua casa cedo hoje, tá bom? Fica frio. Prometo, minha palavra. Aquele relógio ali está certo? É 8:55, é isso? Está certo? Então me ajuda aí, ora comigo aí, por favor, queridos. Em nome de Jesus, que minha bateria estava novinha, não foi relágio. Testei meu violão, testei o som, e quando eu fui tocar, acabou minha bateria. Xing-ling, né, Dai? Mas vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça sobre a nossa vida. Senhor, eu estava com saudade da minha casa, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por me trazer segurança. Obrigado por mais um dia aqui. E oro para que o Senhor, que é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor venha nos alimentar com amor, com favor, com doçura. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu tenho pouco tempo para falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração vindo do ônibus, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a resumir em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos lá. Calma aí que eu estou no lugar errado, irmão. O versículo 11. Amém? Então vamos lá. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ele desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Amém, queridos? Eu sei que você já ouviu várias vezes essa palavra. Eu creio que você já leu isso na sua casa. Eu creio que você já várias vezes já deve ter estudado esse texto. Mas eu na terça-feira à noite, quarta-feira, quando veio para cá? Terça-feira, quando eu estava no ônibus, Deus começou a falar comigo sobre esse texto. E, na verdade, Ele começou a falar comigo ministrando lá na Secap Sede. E o Senhor começava a falar comigo sobre esse texto, sobre a palavra gratidão. O quanto nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. O quanto o nosso coração precisa andar, movimentar com Deus em gratidão. E, às vezes, essa palavra para nós, ela é incompreensível. Às vezes, a gente não compreende muito o significado dessa palavra na prática. A gente acha que ser grato simplesmente é virar e falar: muito obrigado, eu sou grato àquilo que você está fazendo. Mas a verdade é que mais do que falar obrigado, mais do que nós falamos, obrigado por isso, obrigado por aquilo, a questão você vai ter trabalho comigo, ficar indo para lá e para cá, velho. E mais do que eu falar para alguém muito obrigado por algo, a gratidão, ela não é uma palavra em si, ela é uma forma de vida. É uma forma de a gente viver diante de Deus. Quando a gente estava ministrando lá outro dia o louvor lá, e Deus começou a gerar isso no meu coração, e eu entrei no ônibus, eu fiquei lembrando aquilo. Eu fiquei pensando: Senhor, aonde o Senhor está nos levando? Para que lugar o Senhor está nos impulsionando? Muitas das vezes a gente faz, a Bíblia diz em Provérbios, irmãos, que o homem faz planos. Ele toma rumos, que às vezes aos olhos dele parece caminho bom. Está lá em Provérbios isso. Se eu não me engano é Provérbios 14, 22, eu não lembro. Mas a Bíblia diz que às vezes o homem ele faz planos que ele pensa que são caminhos retos, mas no final gera morte. E muitas vezes nós agimos dessa forma, e às vezes eu quero que você entenda que toda transição a gente precisa parar e pensar: Senhor, para onde o Senhor está me levando? E se o meu coração ele não for um coração sensível, um coração que arde em gratidão a Deus, muitas das vezes nós iremos, mas o Senhor muitas vezes não estará conosco. Eu quero te dizer que
Esse jovem rico, eu fiquei pensando nesse menino, esse jovem. Jesus, ele fez questão de contar essa parábola. A Bíblia diz que esse homem, esse jovem, ele vivia com com quem? Com seu pai. E ele vivendo com seu pai, a palavra de Deus diz que chega um momento da vida dele, que ele já entra, ele se torna desgostoso na presença do pai. E ele chega a ficar na presença do pai de uma forma tão desgostosa, que ele chega para o pai e ele fala assim: pai, não está legal, fica aqui. Eu quero que o Senhor divida a minha herança, eu quero que o Senhor me dê a minha parte de tudo aquilo que o Senhor conquistou, eu quero que o Senhor libere a minha vida, que eu quero viver a minha vida longe do Senhor, eu quero viver a minha vida de outra forma, enfim. E nós conhecemos o texto e a palavra de Deus diz que esse jovem, ele desfrutou da vida dele, ele bagunçou na vida dele. Se você ler os textos, a Bíblia deixa claro como foi a bagunça dele. A Bíblia diz que ele foi bagunçar junto com as meretrizes e ele perdeu tudo. E sabe o que é interessante? Muitas vezes eu leio esse texto e cada vez que você lê a Bíblia, você vai ver que ela sempre vai dar algo novo para você, e mesmo aquilo que você já leu várias vezes. É interessante que o texto diz que veio uma grande escassez na terra, não foi só para aquele menino, ou para aquele jovem. O texto que nós lemos aí, ele fala que, naquele momento que aquele jovem ele faz isso, no versículo 17 fala, então, 17 não, desculpa, no versículo 14, é isso? Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país. Não foi sobre o jovem. Às vezes a gente pega e fala assim: uau, o cara pecou, o cara saiu da presença e veio só sobre ele. Não é assim? A gente fala, sei lá, caiu da graça, deu uma vacilada, ramelou, pecou, enfim. A gente fala: tá vendo? A maldição veio sobre o cara. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquele jovem, né, ele já estava num determinado lugar e a nação estava passando um tempo difícil. A calamidade não bateu a porta só daquele jovem. A calamidade, ela bateu a porta de uma nação. A Bíblia diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E é interessante que, eu já falei isso aqui várias vezes, para um judeu ir cuidar de porco, irmão, acho que era pior, se tivesse graus de pecado, era pior do que adulterar. Porque para um judeu, o porco é um animal imundo, segundo a Bíblia. E para um judeu desfrutar e cuidar e desejar comer da comida de um animal imundo, cara, a gente não vai entender isso porque não é nossa realidade. Não faz parte da nossa cultura, mas para eles, o texto está querendo dizer que ele chegou no fim do fim mesmo. Que ele chegou para baixo da lama do porco, porque ele estava desejando a comer o que o porco comia, o alimento que o porco comia. E é interessante que quando ele começa a ver aquilo, a primeira pessoa que ele lembra quem foi? O pai. Quando ele tem desejo de se alimentar com a comida dos porcos, a primeira coisa que ele lembra, ele fala assim: uau, eu vou voltar para a casa do meu. Sabe por quê? Porque a casa do pai era o lugar que ele nunca jamais deveria ter pensado em sair. É por isso que o primeiro lugar que veio no coração dele, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, até os servos do meu pai comem na mesa dele. Sabe o que ele estava dizendo? Eu fui ingrato. A ingratidão levou aquele menino a sair da presença do pai. Porque aquele menino, quando ele estava vivendo com o pai, ele olhou tudo aquilo que o pai conquistou na vida, e muitas vezes nós somos assim, tá, irmãos? A gente tem hora na nossa vida que a gente se acostuma com o nosso modo de vida, que até a nossa oração do almoço já não é mais a mesma. A gente acostuma tanto com o nosso arroz e feijão de cada dia, que até na hora de agradecer, às vezes a nossa oração, ela já é uma oração, já é programada, já é uma oração, que ela já não faz, acho que Deus fica vendo aquilo, já não tem mais muito sentido para Deus, porque é uma oração de falar assim: querido, vamos orar aqui, vamos dar graça, Senhor, abençoa o nosso alimento, e amém, ó, para dentro.
Mas às vezes o sentimento dentro do nosso coração, a motivação daquela oração, às vezes talvez não é nem a gratidão a Deus, e sim é deixar o exemplo para aqueles que estão ao nosso lado da mesa. Cara, eu vou orar aqui e agradecer aqui, porque o pastor veio comer hoje na minha casa. Eu vou orar aqui hoje aqui, porque, sei lá, né, meu filho ou a minha filha, ela precisa ver que eu estou dando graças. Mas às vezes a gente está dando graças com um coração que não tem graça. A gente está agradecendo, mas na verdade sem ter gratidão dentro do nosso coração. Por quê? Porque quando há uma gratidão, eu valorizo, eu prezo, eu zelo por aquilo. Existe um sentimento de cuidado. Quando a gratidão, por isso que eu falei, a gratidão, não basta eu vir aqui e falar, Senhor, muito obrigado, graças eu te dou por esse alimento. Não é isso, é zelar por aquilo. É saber o esforço que teve para aquilo chegar na minha mesa. É saber que muitas vezes nem esforço teve, e Deus levou alguém na porta da minha casa, porque de repente você orou, você clamou, e alguém tocou a campainha da sua casa, alguém bateu lá e falou assim, querido, eu estava orando, eu fui no mercado, e Deus mandou trazer isso para você. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque é maravilhoso viver assim. É muito bom quando alguém fala assim, cara, eu estava orando e Deus falou assim, compra isso, leva na porta do fulano. Isso é muito bom. Por quê? Porque isso edifica a nossa fé. Fala assim, uau, Deus está me ouvindo, Deus continua me ouvindo, eu estou no caminho certo. Mas qual é o perigo? É você se acostumar como se Deus tivesse obrigação de fazer isso, e já não ser grato pela provisão de cada dia. Aquele menino, ele tinha tudo, gente. Eu quando leio esse texto, já fico imaginando que onde ele morava, não era uma chacrinha. Eu já começo a imaginar que aquele lugar devia ser a fazenda. Tinha funcionários. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando uma coisa grandiosa. E a Bíblia diz que se você olhar por esse lado, aquele menino tinha tudo, Abel. Ele tinha o pai, ele tinha a presença do irmão, né? Eu creio que ele tinha mãe, mas a Bíblia não menciona, porque na cultura judaica ele sempre mencionava a questão do pai, do homem, mas talvez a mãe dele estava ali também. Os criados servindo ele. Porque a Bíblia diz que quando ele pensa, cara, eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos, o meu pai está lá e os seus criados, os seus servos, comem pão na mesa do meu pai. O menor na casa do meu pai é provido na mesa. O menor da casa, o meu pai sustenta e cuida. E eu sou filho e estou aqui desejando a comida do porco. Agora, por que ele foi? Porque ele não reconheceu quem era o pai. Ele não reconheceu o que ele tinha como filho. E eu vou te falar uma coisa, você pode surpreender o que eu vou te falar. Existe uma grande quantidade de cristãos que não sabem o que é ser filho e não sabem o que é ter Deus como pai. E é exatamente por isso que vive em crise. Eu nunca vou me esquecer o dia que a pastora falou assim, quando eu me converti, e ela foi fazer uma determinada situação, ela precisava dar um passo de fé, e Deus virou para ela e falou assim, Lucimara, falou assim, você lembra quando o seu pai, você ficava devendo droga, e as pessoas vinham, os traficantes vinham cobrar na sua casa, e o seu pai nunca deixou de pagar a sua conta, nunca deixou você ser prejudicada com isso. Ela falou assim, eu lembro, Senhor. Ela falou assim sou eu. Se o seu pai humano sabe te dar boas dádivas, eu faço muito mais por você. Eu sou seu pai. Sou eu que pago as suas contas, sou eu que te sustento. Ela falou que virou uma chave no interior dela. Ela falou assim, se o meu pai humano fazia o impossível para cuidar de mim, não me deixar me preocupar, não me deixar perecer, o meu Pai eterno, Ele vai fazer muito mais. E às vezes a nossa crise é por não entender isso. Às vezes você está aqui essa noite, cara, e eu falo com convicção que eu estou te falando. Às vezes você tem a revelação de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, às vezes tem a revelação da Trindade. Mas às vezes você não tem a revelação da paternidade. Por isso que muitos cristãos hoje em dia, presta bem atenção que eu vou falar para não falar que estou falando besteira. Mas muitas vezes muitos cristãos vivem com crise de existência na alma. Da onde eu vim, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, ó céus, ó terra, ó cuidado de mim. Por quê? Porque ele não sabe quem é o pai dele. Ele sabe que existe um Deus que fala que é pai, mas às vezes ele não conhece esse Deus que é pai. Já conversou com alguém que, um filho, uma pessoa que de repente fala, cara, eu tenho um pai, mas não conheci o meu pai me abandonou, foi embora?
Conversa com essa pessoa, você vê o sentimento dela. É um cara que ele fica se questionando: será que meu pai não me ama? Por que meu pai me abandonou? Porque eu era feio? Será que quando ele foi me ver na maternidade, ele viu um ratinho e foi embora? Quando você conversa com uma pessoa que ela foi abandonada pelos pais, um dos maiores sentimentos que tem no coração é: por que ele me deixou? Ele não me ama? Ele me achou feio, me achou feia? Porque qual é o motivo, irmãos, de um ser humano abandonar uma criança? Agora presta atenção que eu vou te falar. Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos exatamente assim. Por isso que às vezes você ora. Tem uma semana que você fica voando, parece que você vai decolar. Chega na outra semana, está deprimido, cabeça para baixo, choramingando, como se Deus não existisse, ou como se você não fosse importante para Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É porque às vezes falta a revelação de quem Ele é na nossa vida. E essa revelação não vai ser um raio que vai cair na sua cabeça e fazer assim, BUM! Essa revelação é somente pela palavra. Quando a Bíblia diz assim que todos quantos nele creram, Deus o poder de serem feitos. Cara, isso aqui, desculpa que eu vou falar para você, mas às vezes é uma revelação muito rasa para nós. Quando fala assim, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Aí você fica pensando, cara, o que é eu ser filho? Quem é esse pai? Quem é meu pai? Como meu pai é? Você conversa com um órfão e fica perguntando: será que eu puxei os olhos do meu pai ou puxei da minha mãe? Será que eu puxei a boca do meu pai ou puxei a boca da minha mãe? Será que os meus traços são de quem? De qual parte da família? Será que o meu gênio eu puxei de qual lado? Por quê? Porque ele é perdido, porque ele não tem revelação. E às vezes nós cristãos não somos assim. E por não ter revelação do pai, eu começo a andar com esse pai de uma forma infeliz. Irmãos, fala uma coisa para você. O cara morava num lugar que ele tinha tudo. Ele tinha tudo, velho. Tudo. Ele tinha casa, Abner. O texto diz que ele tinha gado. O texto diz que ele tinha servos, que ele tinha criado, que o serviam. O texto diz que o pai dele era generoso, não era qualquer um não. O pai era um pai generoso, porque trazia os funcionários para comer na mesa. Ele não morava em qualquer casa. Irmãos, ele tinha tudo, ele tinha uma vida boa. Ele podia até trabalhar no sítio, na fazenda, mas ele tinha uma vida boa ali, cara. Ele tinha casa para morar, tinha provisão de cuidado, tinha vestimenta. Porque a Bíblia diz que quando ele decide: pequei, irei e falarei para o meu pai: pai, não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como teu empregado. O pai o tratou como ele merecia? Não. Porque se fosse para o tratar como merecia, fosse a verdade, você foi safado, vai lá, vai trabalhar lá, aqui é minha propriedade, pode viver aqui, mas você vai trabalhar como empregado. Foi isso que o pai fez com ele? Não. O que o pai fez? Para com isso, menino, você não sabe quem você é não? Eu sou o seu pai. Bora para cá, vem me dar um cheiro. Foi isso que o texto fala. O menino não tinha revelação de quem era o pai, mas o pai sabia quem era. O pai sabia que ele era pai, e ele, como pai, ele sabia que ele precisava exalar amor, misericórdia, compaixão e graça. Por isso que quando aquele menino chega, começa com o discurso pronto, que a gente é assim, né, irmãos? A gente vai conversar com os outros, fica falando com a gente primeiro, né? Porque se falar isso, eu tenho o quê? Fica dentro baixo do chuveiro, pronto, aí sai do chuveiro convencido e vai lá trocar ideia. O ser humano é louco, irmão, né? Isso não é normal, não. Não é? É assim. Agora o que acontece? Quando aquele menino chegou cheio de conversinha fiada para o pai, eu fico imaginando: ei, irmão, você é tonto, menino, para com isso, velho, vem aqui, eu sou seu pai. O que você fez não muda quem eu sou. Porque se aquilo que eu faço mudar o caráter do meu pai eterno, irmão, eu estou na roça, eu estou no inferno. Se os meus hábitos ou as minhas atitudes mudar o caráter do meu pai, eu estou na roça. Não, meu pai é o que ele é. Ele vai continuar. Se eu pecar, ele vai continuar sendo santo. Se eu errar, ele vai continuar sendo justo.
E mesmo que eu não mereça, Ele vai continuar tendo misericórdia, graça, compaixão e amor. Porque isso não é uma qualidade, é o que Ele é. É dele, Ele é assim. Quando aquele jovem chega e fala assim: ei pai, para velho, eu sei quem é você, e eu sei quem eu sou. A Bíblia diz que quando o pai viu o menino vindo, ele foi lá, abraçou aquele menino, encheu o menino de beijo, e naquele momento ele vira para os funcionários e fala assim: ei, vem aqui, ele errou, mas não deixou de ser meu filho, pode vir aqui, ó. Tira as vestes sujas, tira, essas vestes não é digno, meu filho, tira as vestes sujas, tira, quero vestes limpas, tira, ele está com o pé descalço, está zoado, sei lá como está, tira, bota sandálias novas no pé dele, porque ele vai vir uma nova vida comigo agora. E é o seguinte, ele errou, mas ele voltou para a casa do pai, eu vou devolver a autoridade dele. Não foi por causa do menino, foi por causa do pai. O pai saber quem ele é, agora nós precisamos saber também quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai? Quem eu sou diante do meu pai? O que eu posso diante do meu pai? Até onde eu posso ir diante do meu pai? E o que tem me entristecido é que muitas vezes a gente caminha com Deus, uma certa religiosidade, que a gente às vezes não consegue entrar nesse ambiente de entender que Ele realmente é meu pai. E eu, como filho, cara, eu posso chegar no coração do meu pai, eu tenho acesso ao coração do meu pai. Está me entendendo? O que faz muitas vezes a gente sair desse ambiente do nosso pai, é porque a gente, desculpa irmãos que eu vou falar para vocês, mas muitas das vezes a gente se torna filho folgado. Sabe o que é filho folgado? Às vezes quando Davi é meio folgado comigo. Esses dias estou lá em São Paulo, eu pirei com ele. Ele chegou: pai, estou sem chinelo aí, que não sei o que. Ó, estou indo para a casa do Eloy, eu estou pegando o seu chinelo. Eu falei: beleza, filhão. Já pegou mesmo, né? Naquilo ali, ó, posso pegar? Não, já estou indo, hein, pai. Beleza, pai, com o chinelão. Pá, já pegou mesmo, né, agora. Aí passou uns dias andando descalço, velho. Eu olhando no pé dele, vendo um outro chinelo no pé dele, galera. Ah, pai. Falou: Davi, cadê meu chinelo? Não sei. Nossa. Quer dizer que quando você precisa, você pega o meu. A hora que você ganha um chinelo novo, você joga o meu de escanteio e me deixa descalço, velho. Ah, tu é folgado pra caramba, velho. Você vai atrás do meu chinelo. Eu quero o meu chinelo. Não foi assim, filhão? Estou mentindo? É. E o pior, ainda dá um migué. Não, pai, mas eu não lembro do seu chinelo. Aí paga de louco, né? Eu não lembro do seu chinelo. Não, calma, não é assim não, velho. Às vezes nós somos assim, irmão. A gente é folgado com Deus. A gente tenta pagar de louco com Deus. Dá uns migué, umas miguelagens em Deus. Irmão, para com isso, velho. Parece que a gente tem hora que a gente é meio folgado com o Senhor. Não, o Senhor tem obrigação de fazer. Irmãos, Deus não tem obrigação de fazer nada, irmãos. Deus não tem obrigação de fazer. Tudo que Ele fez por nós, já conquistou na cruz por nós, foi por amor, foi revelação de amor. Só que às vezes a gente entra no estágio de folgado, tipo assim, eu preciso, aqui no exemplo de chinelo, tudo bem. Aí você fala assim: tá bom, filho, não está sem chinelo, vamos comprar o chinelo. A hora que você vai comprar o chinelo, vai ter o chinelo de 10, de 15, de 20, de 50 e tem o de 100. Você acha que vai querer pegar qual? Não é? É ou não é? É lógico que é, ué. Se você tirar a etiqueta e não ver o preço, você enrola ele e vai pro de 10. Mas se vê a etiquetinha, não, eu quero esse, é esse aqui. A gente é folgado com Deus assim também, tem hora, irmãos. Que a gente acha que por mais que Deus faz, Ele tem a obrigação de sempre fazer, e além de fazer, tem que ser da minha forma, e quando Ele não faz da minha forma, aí eu começo a ser mimado. Não, porque se não for da minha forma, eu não quero, não, querido. Então a gratidão, Ele blinda o meu coração para ser grato nas mínimas coisas. A gratidão faz eu olhar para o pai e falar: pai, eu sei que eu tenho direito à herança. Eu sei que o direito dessa herança que tenho não é porque eu fiz, é porque um dia o Senhor trabalhou, o Senhor conquistou. E por respeito e gratidão que o Senhor fez, o sacrifício que o Senhor fez na sua vida, eu tenho a obrigação de tratar com zelo aquilo que um dia o Senhor vai me deixar. A gratidão blindava o coração do cara. Mas quando a gente não é grato, a gente se torna ingrato, a gente se torna egoísta. Aí quando a gente se torna egoísta, a gente não pensa no sacrifício que foi feito para o benefício chegar a mim. Consegue entender o que eu estou falando? Aí eu já começo, já que eu recebi o sacrifício da cruz mesmo, e eu não sei quanto doeu o cravo, então eu posso fazer o que eu quero. Não, irmão, você não pode não, cara.
foi pago um alto e bom preço pela tua vida. Então nós, como filhos de Deus, a gente precisa viver um coração grato diante dele. Betinho sempre fala isso, a gratidão atrai o favor de Deus. Irmão, se você ganhar um chiclete, seja grato. Se você ganhar uma rapadura e não dá para comer, seja grato. Se você não conseguir comer, não reclama não, abençoa uma pessoa que possa comer ela. Seja grato. Se o Senhor te der um fusquinha, seja grato. Para que o dia que você receber um carro melhor, você também pode falar, Senhor, eu te fui fiel no pouco, mas agora também sou fiel no muito. Seja grato. Porque a chave do nosso coração, para guardar o nosso coração para fluir com Ele, é a gratidão, irmãos. Seja grato. Ganhou uma oferta? Ganhei. A gente fala assim, esses dias eu não sei onde que eu estava, acho que estava em casa, a Thaís estava em casa, a gente estava lá, e aí, de repente chegou uma mensagem assim no celular, no aplicativo, você recebeu um Pix. Aí quando aparece a mensagem é bom, né, irmão? Parece o comercial da Globo, plim, plim. Minha mulher tem inferno. Aí aparece um Pix assim, eu lembro que ela virou para o Davi, e eu tinha acabado de falar uma coisa assim, faz acho que um mês. Aí ela virou para o Davi e falou assim, tá vendo, Davi? Isso é viver de fé. A gente acabou de profetizar, deu 10 minutos, e uma pessoa ligou e falou assim, pode ver na sua conta que acabei de transferir um Pix para você. Só que quando você ouve assim, vou falar de missionário agora, tá, irmão? Missionário ouve um Pix e já... Plim! Ele fala, nossa... Se ele não tiver o coração, aí ele fala assim, nossa, acho que eu ganhei uns 200 contos. Aí chega lá, ganhou 10 contos, se ele não tiver coração, ele perde o coração. Por quê? Porque coloca expectativas erradas dentro do coração. Uma coisa que eu tenho procurado me disciplinar, irmãos, toda vez que eu recebo uma oferta, eu sempre penso assim, se eu ganhei na medida que Deus quis que eu ganhasse. Eu sempre tenho pensado dessa forma. Irmão, se eu ganhar uma oferta de R$50, eu já penso, muito obrigado, Senhor. Eu ganhei na medida que o Senhor quis que eu ganhasse. Não foi a mais e não foi a menos. Então eu te dou graças por isso. Porque é a forma que eu guardo o meu coração. Porque o dia que eu... você recebeu um Pix. Meu coração está guardado, irmãos. Em vez de eu criar a expectativa que foi 1.000, foi 10, Senhor, obrigado. Eu ganhei na medida que o Senhor quis que eu ganhasse. Porque Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, Ele conhece o seu coração e Ele conhece o meu. Amém? Então eu quero falar uma coisa para você, conheça teu pai. Gere relacionamento com teu pai. Não tem outra forma se não for pela oração e palavra, irmãos. Gere relacionamento com a palavra. Gere relacionamento com Deus. Eu confesso uma coisa para vocês, eu vim com muita palavra de Deus lá de Osasco, irmãos. Teve um dia que eu sentei com os pastores, eles liberaram muita palavra de Deus, coisas que eles acreditam, convicção, coisas que Deus falou para eles. E às vezes eu não falo isso, porque eu quero me... Qual é a palavra? Quero me ensorbebecer, me engrandecer, não é isso. A verdade é que eu tenho muito medo e temor, o que Ele vai fazer e para onde Ele vai nos levar. E o meu maior temor disso tudo é não estar preparado para aquilo que Ele quer fazer. Esse é o maior temor que eu tenho no meu coração. É saber que Deus, Ele quer fazer algo com a gente, quer nos empurrar para tal lugar, quer nos impulsionar a fazer algo e de repente o nosso coração não está pronto para aquilo. E aí Deus, Ele está precisando fazer, Ele quer fazer e a gente está atrasando a caravana. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Eu sei que tem uma outra página para ser virada, um novo degrau para ser subido. Tem um novo nível para a gente alcançar. Mas se nós não entendemos quem é o Pai, a gente não entender quem é nós não chegaremos lá, irmãos. Quero que você entenda isso, nós não chegaremos lá. Quando eu começo a entender isso, a minha vida de palavra muda, a minha vida de oração muda, o meu tempo de jejum muda, o meu tempo de renúncia ele muda. Porque tem coisas que até aqui, ok, nós fizemos. Tem coisas que você orando 5 minutos por dia, ok, até aqui nós fizemos. Mas tem coisas que para nós fazer 5 minutos de oração não dá mais, irmãos. Tem lugares para se chegar que mais 10 minutinhos de oração já não dá mais, sabe? 15 minutinhos de palavra não dá mais, irmãos. Tem coisas que Deus quer fazer que já não dá mais. O mínimo de jejum às vezes não dá mais. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado, maiores são responsabilidades.
Às vezes as meninas falam, tem tantas crianças, né, ela no DI. Eu nem sei quantas crianças tem hoje, irmão. Se todo mundo hoje vir na igreja, eu não sei quantas crianças, eu acho que tem o quê? Umas 30? Se todo mundo vir, vamos colocar assim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós chegarmos, subimos o degrau que Deus está empurrando a gente para subir, vou falar uma coisa para você, daqui a pouco tem 60 crianças. Ou seja, aqueles 5 minutos de oração não dá mais, irmãos. Você entender isso? Porque criança na igreja, departamento infantil, não é o lugar de entretenimento para tirar eles do ambiente do culto, para não atrapalhar a pregação. Não é isso. Departamento infantil, para mim, ele é um útero profético, o lugar que os professores vão botar a mão e vai profetizar sobre essas crianças, que eles vão voar nessa nação, e eles vão pregar o evangelho, e aquilo que os nossos olhos não viram, que eles vão orar e vem fogo dos céus, irmãos. Porque eles não são impedimento na igreja. A Bíblia diz que Jesus olhou para as crianças e falou assim: deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Foi isso que Jesus disse, e eu acredito nisso. Eu creio nisso, mas eu quero te dizer que às vezes mais 5 minutos, 10 minutos de oração não vai ser suficiente para botar a mão e liberar essa criançada. Não vai ser. Não vai ser, irmãos. Não vai ser. Não vai ser. Deus, ele não vai vir por uma luz diferente, Deus não vai vir por uma cadeira nova, Deus não vai vir no culto por um púlpito diferente, que solta fogo, solta raio. Deus não vem no ambiente por essas coisas. Deus vem no ambiente quando ele vê sede e vê fome. Ele vê a motivação correta no coração, irmãos. Não adianta eu colocar um painel de LED aqui, que não é por isso que Deus vem. Sou contra? Jamais. A gente está até cotando para colocar na CKP Osasco. Porque o nosso coração nunca teve nisso. Nosso coração sempre teve nele. Não é errado isso. Mas eu estou dizendo para você que não é por isso que ele vem. A Bíblia diz que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Irmão, se a Bíblia enfatiza, ouça aqui, ó. Essa Bíblia enfatiza essa palavra, buscar. Se fosse tão fácil achar, não precisava buscar nem procurar, irmão. Para e pensa nisso. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e Ele se importa com isso. Ele dá importância para isso. Então, às vezes, um jejum de 15 minutos no dia, uma vez na semana, irmãos, para a gente chegar em outro lugar, não vai dar. E não vai ser por eu ficar pregando que de repente a sua chave vai cair. A chave só cai quando eu começo a ter revelação de quem é o meu Pai. Por isso que muitas pessoas se frustram, porque ficam esperando que o homem faça, fica esperando que venha do homem. E o que é frustração? É botar a expectativa na pessoa errada. Não coloque expectativa em mim, irmãos. A gente está no mesmo barco, a gente está com a mesma vela aberta, a gente está navegando no mesmo mar, indo para o mesmo lugar, mas quem sopra na vela é Deus, não sou eu. É Deus. É Deus, irmãos. Nós precisamos acreditar no vento de Deus, no sopro de Deus, se mover por Deus, andar por Deus. Por que a gente se frustra com as pessoas? Porque colocamos expectativas erradas sobre as pessoas. Colocamos expectativas sobre as pessoas que só podemos colocar em Deus. Só em Deus devemos colocar as nossas expectativas. Está me entendendo? É só em Deus. A minha fé tem que estar em Deus, a minha expectativa tem que estar em Deus. Quando você for pensar em orar essa semana, fala assim, cara, a minha expectativa está em Deus. Quando você for pensar na palavra de Deus, fala assim, cara, eu vou ler a palavra, eu vou comer essa semana aqui, por quê? Porque eu tenho expectativa que Deus vai falar comigo. Que Deus vai revelar algo no meu coração. Que Deus vai me iluminar o meu coração, que de repente tem coisas ocultas que Ele quer que eu veja, que eu não estou conseguindo ver, e talvez vai ser essa semana, Ele vai falar comigo. Expectativa é em Deus. Agora, por que às vezes me falta expectativa em Deus? Porque eu não sei quem Ele é, meu Deus do céu. Cara, quando eu vou numa conferência, que eu sei que o Judson vai estar lá, eu vou com o meu coração cheio de expectativa. Por quê? Porque eu sei quem é o Judson.
Eu vou numa conferência que o Bertelli está lá, fica naquela convicção, meu Deus, o que vai acontecer naquela conferência? Vai ter palavra, vai ter isso. Por que a gente fica dessa forma? Porque a gente conhece a pessoa que vai estar lá, então você cria uma expectativa no que aquela pessoa carrega. E assim eu preciso ter essa expectativa em Deus. Quando eu vou entrar no meu quarto, você tem expectativa, Deus hoje vai falar comigo. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ter, Deus vai falar comigo através da palavra, Deus vai falar comigo através do louvor. Amém, queridos? Para que a gente não seja uma geração vazia. Esse é o grande problema nesses dias. Sabe qual é a minha oração para esse lugar? Eu vou falar sincero para você, eu não quero uma igreja grande com um povo vazio. Eu quero, se for preciso, então, eu prefiro um lugar pequeno com um povo cheio. Porque eu não quero, às vezes, ter 100 pessoas dentro de uma igreja vazia de Deus. Para quê, irmão? Para encerrar aqui, eu só quero contar um testemunho que quem assistiu o culto domingo de manhã presenciou o pastor Cris falando. O pastor Cris veio de uma família que o pai dele tinha o terreiro mais respeitado na cidade que ele morava, lá em BH. Acho que era Nova Lima, se não me engano. E bem na frente do terreiro tinha uma crente do coque. Vestidão, saião, não cortava o cabelo vivia no coque. E a porta da família do Cris, a casa do Cris, estava bem de frente com a casa daquela crente. E o Cris falava que muitas das vezes, quando o pai dele abria a porta, estava aquela irmãzinha crente estendendo a mão e falou assim, nessa casa, todo mundo vai se converter. E os anos passaram, irmãos. E o pai do Cris, aquele outro lado, amaldiçoava ela e xingava ela, e jogava praga nela, e aí, todos os dias ele abria a porta e a irmãzinha do coque. A igreja dela, irmãos, o Cris estava falando que eu acho que era 2 metros de frente por 3 de fundo. Era minúscula. O Cris estava falando que essa irmã, todas as noites, a luz dela passava a madrugada com a luz acesa, e ninguém sabia o porquê. Um dia, o pai do Cris, aconteceu uma situação lá e ele ficou cego. Quem que foi orar? Irmãzinha. E o pai do Cris voltou a enxergar, irmãos. Os médicos diagnosticaram ele e ele voltou a enxergar. E um dia ele foi lá na igreja, ele foi nesse cubículo, não foi uma mega igreja, foi naquele cubículo que ela botou a mão, orou, pregou o evangelho, aquele cara foi curado. Aí ele descobriu por que todos os dias na madrugada aquela luz estava acesa. Porque todos os dias ela passava a madrugada com o joelho no chão, clamando ao Senhor, Senhor, enquanto a minha rua e o meu bairro não se converter, eu não paro de orar. A família toda se converteu, irmão. Ela não orava 10 minutos, nem 5 minutos. Ela teve a revelação que ela precisava orar constantemente. E isso começou a acontecer lá, cara. Agora, quem que revelou isso para ela? Foi algum homem? Não é, irmão. É só Deus. E agora essa mulher tinha uma grande igreja, mas ela era uma igreja gigantesca. Ela carregava um poder violento de Deus dentro dela. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso sucesso não está numa grande porta, mas está num grande Deus que pode estar junto conosco, fazendo a transformação num bairro, numa cidade. Você está me entendendo? A gente tem uma mania de pensar, às vezes, pequeno, no sentido do que, eu não posso, eu sou pequeno, irmãos. É verdade, nós somos pequenos, mas o nosso Deus, Ele é grande, cara. O nosso Deus, Ele é grandioso. O nosso Deus, Ele é imenso, é incontável, não tem como contar. Então é muito melhor ter um lugar com tamanho pequeno, mas que as pessoas entrem e saiam restauradas, curadas, transformadas, libertas, do que ter um centro de entretenimento que cabe 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas, vazias de Deus, irmãos. E essa é a maior luta do crescimento.
É isso que nós temos orado em Osasco. Senhor, a gente está avançando, a gente está crescendo, mas a gente quer crescer com a Tua presença, quer guardar o coração na Tua presença, que os holofotes não nos afastem da Tua presença, que o público maior não nos tire da Tua presença, e assim tem que ser o nosso coração, e a única forma é sendo grato, irmão. Se tiver com o pedestal bom, amém, e se não tiver, vamos adorar do mesmo jeito. Se o violão estiver bom, amém, irmão. Se não tiver, vamos adorar do mesmo jeito. Irmão, eu fui lá na joga, saí daqui 15 para 6, fui comprar uma bateria nova, botei no meu violão. 5 minutos acabou a bateria. Ou o problema está no meu violão, ou o problema está na bateria, ou o problema está no capiroto que quer me atormentar. O violão não é uma, a bateria não é comprar outra, o capiroto. Ela vai chutar a busanfa dele, irmão. Vai botar ele no lugar dele. O que não pode é perder o nosso coração. Quer dizer então que se não tiver o violão a gente não ora? Não, a gente vai orar. Com violão ou sem violão, a gente vai orar, irmão. Com bateria ou sem bateria, a gente vai orar. Porque ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Tenha um coração grato. Grato. Seja grato ao Senhor. Seja grato, irmão. Seja grato, grato nas mínimas coisas, seja grato pela tua vida, seja grato por você acordar de manhã, seja quando você vê a sua família, fala, Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu, obrigado pela cama que eu posso dormir, Senhor, muito obrigado pela água quentinha que eu tomo banho, seja grato, brinda o seu coração com a gratidão nesses dias, seja grato, irmão, grato, seja grato. Amém? Que haja gratidão no nosso coração em nome de Jesus Cristo. Se põe de pé aquele que pode, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Eu sou grato ao Senhor, grato, extremamente grato ao Senhor, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Eu sou grato ao Senhor, com dor ou sem dor, eu sou grato. Com lutas e sem as lutas eu sou grato. Com bateria no violão, Senhor, eu sou grato, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez naquela cruz por nós. Eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu já sou grato a Ti por tudo que o Senhor fará por nós. E o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Pai. Prepara o nosso coração para viver aquilo que o Senhor tem proposto à nossa frente, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a caravana para avançar em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prepara em nome de Jesus, Pai. Prepara a caravana, Senhor, coloca fé. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, convicção. Mas acima de tudo, gratidão. Gratidão, porque às vezes quando nós passamos de um nível, quando nós avançamos, a tendência é esquecer de onde saímos. E eu te peço, Senhor, que esta lembrança não é parte do nosso coração. Lembra-te, Senhor, que essa lembrança permaneça em nós. Que a gente possa lembrar que quando a gente chegar lá na frente, que a gente possa lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez na nossa vida, os milagres que o Senhor fez, os livramentos, as provisões, o cuidado, que quando a gente tiver condições de dar uma vida melhor para a nossa família, que a gente possa lembrar, Senhor, que a gente guardava o que a gente ganhava lá atrás, para dividir para o outro dia, Senhor, em nome de Jesus. Nos batiza com gratidão em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Por favor, Senhor, que o nosso coração seja sensível a estes dias. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que fomos ingratos, pelas vezes que nós murmuramos, pelas vezes que nós fazemos comentários dentro da nossa casa, Senhor, pelas vezes que sai dos nossos lábios frutos de ingratidão. Pai, nesta noite eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor. Perdão por ser injusto contigo, Senhor. Perdão, Senhor, por não reconhecer as vezes que o Senhor nos podou, a gente achou que nós não éramos amados, e na verdade o Senhor estava preservando a nossa vida, o Senhor estava preservando a nossa casa. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas vezes que o Senhor nos freou e não permitiu que avançasse, e nós não entendemos, nos perdoa, Senhor, mas era para o Senhor cuidar do nosso casamento, cuidar da nossa família, era para o Senhor cuidar dos nossos filhos, porque talvez não era tempo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, queridos?
Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Senta um minutinho só, queridos, em nome de Jesus Cristo, amém? Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele fala assim que... Versículo 6, tá? E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero deixar esse texto no seu coração. Se você vai dizimar e ofertar, você pode preparar o teu envelope em nome de Jesus Cristo. E eu só quero dizer uma coisa para você: seja grato pela tua vida. Esses dias a gente tem trabalhado duro lá na obra em Osasco. A gente chega às 9, às vezes a gente vai meia-noite embora, 12 horas trabalhando. E esses dias eu estava subindo andaime, descendo andaime, subindo andaime, e descendo andaime, e subindo andaime, e descendo andaime. Irmão, chegou uma hora que eu falei assim: Jesus, não estou aguentando mais subir e descer. A primeira coisa que veio no meu coração é: filho, seja grato porque você está vivo para subir e para descer andaime. Aí minha cabeça já mudou. Foi assim: Senhor, muito obrigado porque eu posso subir, eu posso descer andaime, eu posso voltar para minha família. Amém, queridos? Seja grato em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, muito obrigado pelo teu amor. Nós consagramos os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que não falte nem coisas grandes e nem coisas pequenas, Senhor. Que a gente possa fluir no rio do Espírito em nome de Jesus. Que o cuidado do Senhor permaneça sobre essas famílias, sobre esses lares, no nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Se você for ofertar e dizimar, você pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Alguém quer dar um recado aí? Tem recado para dar? Boa noite, irmãos. Queria dar um recado que amanhã, às 19 horas, a gente vai ter culto de juniores aqui na igreja, acima de 10 anos. Então, você que tem filho acima de 10 anos, incentive o seu filho a estar presente. Né? O último que a gente fez presencial foi uma bênção. Né? Tem sido muito bom quando a gente faz online também, mas presencial é outro nível, né, irmão? Presencial é diferenciado. Então, assim, participe, convide um amigo. Não estou esquecendo dos pontos de quem traz um amigo. Quem ganha a gincana, né, Iane? A Iane já ganhou 2 gincanas. E é isso aí. E de amanhã? Sábado, isso. Sábado a gente vai estar comemorando aqui o aniversário do pastor, como a gente já combinou, né? Então, os preparativos aí. Depois a gente manda as maiores informações lá no grupo. Mas não faltem, não deixem de participar, beleza? Só? E sábado a gente vai desmontar o bazar também. Se você puder, vem ajudar a gente a desmontar o bazar. Amém? Amém? 2 horas, tá? Só, né? Amém. Se coloca de pé, vamos orar pra gente ir embora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela tua presença. Porque o Senhor é o único motivo, Senhor, de nós estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado pelo teu Espírito Santo.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que esteve aqui. Obrigado por aqueles que estão na live. Senhor, nos dá um coração grato, assim como o pastor pregou. Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pelo retorno da vida do pastor. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um. Nos dá um bom retorno, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, irmão, em nome de Jesus.